Mas eu não tô ouvindo. Ei, agora dando sem entrar. Oi, É só aceitar a solicitação. tô te ouvindo agora. Agora sim. É só aceitar a solicitação. Tô te ouvindo agora. Tá conseguindo me ver? Tá conseguindo me ouvir? Tô. Você tá me ouvindo? Tô sim. Bom, vamos lá. Bom, galera, boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou aqui professor da Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com a Beatriz Oliveira, ex-atleta de judô. Ela vai contar um pouco da carreira dela, da vida dela e a gente já teve umas perguntas aqui, bastante perguntas. Então, vamos correr aqui com o tempo para conseguir fazer as perguntas para ela. É tudo devido ao judô de alto rendimento, judô de escolar e também o que é o judô, né? Então, já para começar, queria que você se apresentasse. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Foi meio em cima da hora aí, mas foi legal aí o convite aí. E, galera, vocês podem fazer pergunta para ela depois da nossa entrevista. E aí, a nossa primeira pergunta, já depois de você se apresentar, né? Já é uma pergunta, né? Você já pode contar a sua carreira e depois a gente deixa as perguntas para o final. Tá. Pode começar? Pode? Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, achei bem legal. Você falou já, meu nome é Beatriz, eu tenho 26 anos. Eu iniciei o judô, eu tinha 11 anos. Foi muito por acaso, assim, né? Eu tenho uma irmã que é mais nova que eu e ela que treinava. E eu ia levá-la pro treino, e eu sempre fui grande e mais larga, e a sensei dela me chamava para fazer aula, e eu achava nada a ver, eu falava, eu não vou fazer isso. E aí, de tanto ela ficar pedindo para eu fazer aula, um dia eu aceitei. E aí eu fiz a primeira vez e gostei pra caramba, e não parei mais. E aí eu comecei a treinar, na época eu treinava 2 vezes na semana, aí eu comecei a treinar 3 vezes na semana, aí eu conheci o marido dela, que era o sensei mercadante, que puxava uns treinos mais fortes, comecei a treinar com ele, aí fui conhecendo outros senseis e fui treinando. E aí, no mês de 2009, eu comecei a treinar no Rogério Sampaio, que é um dos lugares mais fortes que tem aqui na Baixada. Eu comecei a treinar lá e em 2010, só que eu não tinha muita noção assim do que era alto rendimento. Eu treinava porque eu gostava e comecei bem nas competições. Aí em 2010 eu lutei uma seletiva antes, hoje em dia é ranking, antes era seletiva, né? Era só uma seletiva para a seleção brasileira de base. E aí eu lutei ela em 2010, ganhei. Aí eu consegui uma vaga para lutar o Pan-Americano, que já era automático, e para fazer um circuito europeu. E aí eu comecei a vida de atleta de alto rendimento. Aí fiquei no Rogério Sampaio até 2013. Em 2013 eu tive um convite para ir para o SESI de Bauru. Aí eu fui para o SESI de Bauru, fui para lá e terminei a minha carreira lá, federada, né? Eu fiquei lá até 2016. Não, desculpa. Eu vim pra cá no meio de 2016. Eu machuquei muito, eu tive muita lesão e aí eu fui diminuindo o ritmo, aí voltei pra cá, pra Santos. Em 2017 eu resolvi voltar a competir. Aí eu federei de novo em 2017, voltei a competir. Só que aí começa a faculdade, trabalho, estágio. Você tem que conciliar um monte de coisa. E aí eu optei por parar. Aí hoje em dia eu só participo de jogos regionais e abertos por Santos. Ah, entendi. Acho que foi isso. Você se formou em educação física, né? Isso, 2018. Legal. E passou na sua cabeça de fazer outro curso em vez de ser educação física? Sim, eu gosto muito da área criminal, né? Assim, eu gosto bastante. Ah, legal. Antes de fazer E educação aí, física, eu pensei muito em fazer psicologia, que eu gosto também. Eu fiz educação física por já estar no meio do judô, né? E aí eu conseguia legal. conciliar melhor.
E seus pais sempre te apoiaram ou alguém... No judô, e sim, te apoiaram, mas assim, quando você quis fazer educação física, alguém falou, não, vai lá e faz o direito? Não, não, eles sempre deixaram optar o que fosse melhor pra mim, assim, nunca interferiram, assim. Eles, até porque eu já estava no meio do esporte, né? Eu já vivia disso desde muito nova, então eles não acharam legal, assim, até. Ah, legal. Ó, tivemos a primeira pergunta ali. Qual é a sua maior, qual é a sua maior dificuldade no esporte, né? Ou foi na época do judô? Ok. Deu uma travadinha aí, né? Voltou? É, mas acho que já voltou, né? Tá conseguindo me Voltou. ver? Tô. É, então, a gente teve essa pergunta aí, qual é a sua maior dificuldade no esporte? Acho que foi na época do judô. Quando eu lesionei, eu fiz 3 cirurgias, assim, uma atrás da outra, e aí foi bem difícil. Depois que passou a terceira, eu não voltei como antes, né? Foi bem difícil. Ah, legal. Galera, vocês podem continuar fazendo pergunta para ela, tá? Deixa aqui, eu vou subir aqui as perguntas e aí eu vou lendo para você. Só tem uns nomes aqui que é da modalidade mesmo, aí você fala, tá? Que aí eu acho que eu vou conseguir pronunciar direitinho. Tá. Ó, são as primeiras aí. Perguntaram o que significa o judô? Caminho. Eu vou voltar. Eu acho que travou. Você tá Voltou? com o sinal de Com casa e o Wi-Fi? 2G Tô. ligado? Aham, tô. Deixa só o sinal de casa então. Vamos dar uma tirada aí, de repente ele para de travar. Tirou? Foi. Tá bom agora? Tá, agora tá melhor. O que significa o judô para você? Pra mim ou a palavra ajudou? O que significa para você e A o que palavra, é o judô? tá, a palavra judô significa caminho suave. Meu, pra mim o judô é minha vida, né? Tudo que eu tenho e o que eu sou é graças ao judô. Se não fosse o judô na minha vida, a minha vida seria totalmente diferente hoje. Entendi. Aí colocaram quais são os 8 princípios do judô? Quais são os 8 princípios do judô? Peraí, rapidinho. Tentei. Peraí que eu vou mexer aqui no cabo da minha internet. Tá bom, tudo bem. Vê, foi. Tá bom aí agora? Sim, tá. Pode continuar. É, é o que eu falei. É porque eu falei que travou, sacanagem. Galera, vamos aguardar aqui. Deu uma travada. Aqui. Ele travou, né? Voltou de novo. Voltou, tu tá me ouvindo? Sim, estou te Tá? ouvindo. Tá, você perguntou o quê? Os princípios do judô? Quais são os 8 princípios do judô? Deixaram essa pergunta aí. Respeito, disciplina, hierarquia, perseverança. O que mais?
Nossa, foi coisa para respeito, disciplina, hierarquia, perseverança, horror. Falta mais 4. Se não souber, a gente passa, não tem problema. Ah, passa, são muitos. Olha, colocaram aqui, qual é o nome do local onde se pratica o judô? Dojo, é o tatame, né? A galera chama de tatame dojo. Beleza, deixa eu pegar aqui mais 4. Quantos golpes do judô existem? Quantos golpes do judô existem? É, 32? pode ser, não sei. 32. Deixou aí. Nossa, a galera tá técnica, né? A galera quer saber, o negócio deve estar fazendo algum trabalho pro Judô, né? Aí o cara vai Me chamando de a teste. entrevistada já que a entrevistada é do judô, porque eu vou procurar? Já eu tiro nela. Eu faço essa pergunta pra ela. Aí o cara vai só anotando. Colocar aqui quais os tipos de quedas no judô. Quais os tipos de queda? O shirokemi para trás, Mayu-kemi para frente, Yoku-kemi para os lados e Zenpou Kaitei-kemi, que é o rolamento. Não sei se a galera vai entender. Quem perguntou? Aí tem uns nomes aqui que deixaram aqui, que aí é melhor você ler no final, senão eu posso falar errado, vai ficar engraçado. Talvez deve ser alguém que lutou contigo e falou, ah, vou ver se ela sabe mesmo. Ó, quais são os golpes da projeção? Aí o nome aí meio Enage Weiza. Ah, opa, tá travando aí. Galera, estão um problema de sinal lá com a Beatriz. Voltou? Tá me vendo? Eu tô te ouvindo, mas tá travando a tela. Para mim Então, tá mandaram normal. aqui, ó. São, são 3 perguntas com nomes esquisitos aí. Deve ser golpe, é isso? Quais são os golpes da projeção? Aí acho que é Nage, o Asa, não sei pronunciar esse nome aí. Não sei se é Nageu, japonês. É Nageuasa? japonês, né? É, Não acho que é isso. entendi. Golpes? Não entendi. Golpes do quê? Quais são os golpes da projeção? Aí esse tem esse nome aí no final aí. É Quais são os pergunta golpes mesmo, né? da projeção Nageuasa? É isso? É. Golpe de Nage, sacrifício? deve ser isso. Nage. Nage Waza. W-A-Z-A. Nageuasa. Ah, Nageuasa? É isso? Vê se você É. consegue ver. Vou mandar aqui no. Quais são os golpes da projeção Nageuasa? É isso mesmo. É isso. Ó, mandei de Ah, novo ele aí quer na saber quais tela. são os golpes. É Ah, é isso? teu azar. É isso? Ele quer saber o teu azar é golpe de braço, coxo azar Sim, quadril. sim. Ah, então. É teu azar braço, coxo azar quadril, achio azar perna. Dividido em 3. Ah, legal. Aí ele colocou aqui também o que significa Ipon. Sim, aí é o nome aí. É o que significa Ipon seu Inagê? É o Sioi, Ipon só. Ipon seu Sioi. Inagê. É, isso Ah, aí é um mesmo. golpe. Ipon seu Inagê é um É golpe de teu Ipon. azar. E É Ipon seu o Inagê. que que é? É um golpe de teu azar. É um golpe de braço.
mas só se ele Você escrever, né? encaixa na axila do amigo. Ele perguntou como fazer também. Então aí você já explica como que faz. Como faz o Ippon Seoinage? É, Você. O segredo do Ippon Seoinage, você tem que ter uma puxada muito forte de manga. No caso, pensa que eu tô fazendo o golpe. Eu tenho que ter uma puxada forte da manga abrindo o braço do meu amigo. O meu outro braço, que seria o meu braço da gola, fecho minha mão e encaixo o meu braço na axila dele. E eu fico de costas para a pessoa, flexiono o joelho, porque eu faço a minha força com o braço. Ele é um golpe de teu azar, não é de quadril. E aí eu jogo. Deu para entender? sim, sim. Aí saímos desse aí, né? Vamos lá. Aí colocar aqui na parte escolar. Qual é a importância do judô na escola? Disciplina, né? As crianças ganham muita disciplina. Eu, pelo menos, os meus alunos, eu pego muito aluno que não tem disciplina, bastante menino assim que não é disciplinado, que dá muito problema tanto para a professora quanto para as mães, né? E eles colocam no judô justamente para isso, porque eles ganham uma disciplina, um respeito maior, né? Porque a gente Você tem muita dificuldade em pegar a molecada que não tá afim, ou é aquela criança muito brigona, você tem muita dificuldade, ou você consegue tirar de letra isso? porque o judô por conta do randori, que é da hora da luta, né? Por mais que eles estão aprendendo a fazer, não sabem fazer bem, mas para eles aquilo ali é uma luta e eles terminam gostando. E eu sempre deixo a luta mais pro final e é a luta e depois a brincadeira. Lindo, né? Entendi. Vai colocar aqui, por que o judô é importante? Porque o judô é importante. Por É, isso, pela disciplina, né? Pela formação que a gente tem como pessoa. Eu costumo dizer, eu sou, como que eu vou te explicar? Eu sou muito disciplinada, eu sou muito chata com algumas coisas, mas pelo lado bom. Com a disciplina. Se eu falar uma coisa, eu vou fazer, eu vou até o final, e tudo isso eu adquiri no judô. A formação da pessoa que eu sou hoje é por conta do judô. legal. Aí eles colocaram aqui, quais os benefícios do judô infantil? Quais os benefícios do judô infantil? Disciplina, respeito que eles começam a ter quando não tem, né? Legal. Aí perguntaram, perguntaram Acho para que falar voltou. resumir um pouquinho como que funciona um campeonato. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Pediram para fazer um resuminho perguntando como que funciona o campeonato de judô infantil. Um campeonato de judô infantil quando é um amistoso, né? Que é para uma. Quando é bem os pequenininhos, eles nem chegam a ter pesagem. É mais uma lutinha para eles sentirem o que é, né? A gente divide as crianças pela idade, tu vê mais ou menos o tamanho. Eles fazem 2, 3 lutinhas e já medalha. Todos ganham medalha. Não tem o campeão ou o que não é o que perde, o terceiro. Todos ganham medalha igual. É medalha de participação. Porque eles são muito crianças, né? Já para É começar a parte bem, de ganhar, de perder, essa parte de ser frustrado, né? Porque eles têm uma competitividade muito grande. entendi, acaba virando um jogo cooperativo, né? Todo mundo ganha, Fica uma coisa mais ninguém lúdica, né? ninguém Que todo mundo perdedor. ganha. É isso.
Eles são muito pequenos, eles não conseguem assimilar isso ainda. Quando são bem pequenos, né? Entendi. Ah, tá. E no profissional, como que funciona o campeonato? É tipo eliminatórias ou tem repescagem, tem um É, grupo que eles fazem ou é um mata-mata? é dividido por, é dividido por categoria, né? Peso, idade. A pesagem é um dia antes. Tem a pesagem no dia também. Você pesa, beleza. No outro dia sai a chave antes de você competir. Você geralmente volta se você perde na semi. E tem a repescagem, né? Depende muito. Às vezes você perde para uma pessoa que te puxa até a semi, você volta, repesca e volta a competir. Aí depende da chave que você cai, como que ela vai cruzando, né? Ah, entendi. Mas tem E é dividido por categoria, né? Peso e idade. entendi. Nesse decorrer da sua profissão, você disputou campeonatos importantes, brasileiros, paulista, e Lutei. você venceu bastante ou teve mais decepção? Não, graças a Deus eu tive mais partes boas, né? Eu ganhei 5 paulistas já, 3 brasileiros, eu fui campeã, 2 eu fui vice. Eu lutei 3 pan-americanos na categoria de base, lutei circuito também. Tudo, né? Eu fui seleção na categoria de base só, né? Brasileiro, eu lutei um brasileiro sub-23 também. Legal. Chegou a concorrer, entrar para ir para a Olimpíada, algum campeonato que dava a classificação para a Olimpíada? Eu lutei 2 vezes seletiva olímpica. Eu lutei uma quando eu era até 70, não entrei, e lutei, eu fiquei em quarto, e na época acho que eu tinha que ficar até terceiro para entrar, para rodar, né? E eu lutei uma no 7-8. Primeiro ano que eu subi para a categoria 7-8, aí eu também não entrei. Lutei 2, mas eu era bem mais nova. Entendi. Ah, tá. E hoje você dá aula para as crianças ou também tem atletas de alto rendimento que você treina? Não, só criança, só judô escolar. Entendi. Legal. E aí, se você vê que a criança está se desenvolvendo bem, você encaminha para alguma academia, algum Isso. lugar que ele possa ter uma evolução maior, até competir, conseguir desenvolver. Tem escola, que nem tem uma escola que eu dou aula, que eu pego eles, eu começo com 3 anos. Aí eles ficam numa turma de 3 a 6, depois de 6, Rogério Sampaio, que é onde eu treino, e lá tem o judô para eles, né, para todas as idades. Ah, legal. Porque tem criança que é muito boa, né, e aí é um Sim, desperdício sim. parar. Ah, verdade, né? E todos eles, assim, né? Ali ainda é uma brincadeira, mas já tem algum mais um pouquinho mais maduro que fala, pô, eu quero ser judoca? Alguém já fala isso pra Tem, você? tem, tem. Na verdade, eles me veem assim, aí eles falam, eu quero ser faixa preta, né? Eles começam com isso, querendo ser faixa preta. Aí depois, quando eles lutam a primeira competiçãozinha deles, aí eles já querem mais, já desperta, né, aquele querer deles. E aí tem uns que levam mais jeito, outros menos, outros falam, não, despertando de cada um. Ah, legal. Quando você era atleta, qual era teu ponto mais forte e qual era seu ponto mais fraco que você tentava de tudo para corrigir, mas não conseguia? E até hoje acho que não deu certo. Eu sou muito dura, eu não tenho uma movimentação muito boa, eu sou muito dura. Eu tenho dificuldade com isso, mas eu tenho muita força. Eu tinha uma pegada muito boa, né? Eu tinha uma pegada muito boa. E eu não era muito versátil, assim, eu não fazia muitos golpes. Eu tenho um golpe muito forte, eu tinha um golpe forte. Mas se eu conseguisse fazer, dava certo. É que tem atleta que é super técnico, assim, eu era força, mas dava certo. Legal. E qual é o fato, assim, positivo, assim, algo que você contando você se emociona e algo, uma decepção muito forte, assim, para você, como era No, atleta? no judô, como atleta, É, é.
Ah, quando eu acho que o que mais marcou, assim, que foi talvez a chavinha que virou pra mim, foi quando eu lutei a primeira seletiva pra seleção. Eu não sabia o que eu tava fazendo lá, sensei, na época eu era o sensei Ivo, ele só falou pra mim que ia ter uma competição. E aí eu sempre gostei muito de competir. Eu lembro que na época Legal. eu era faixa verde ainda. Eu comecei a treinar com ele no meio do ano. E assim, eu lembro que quando eu comecei a treinar no Rogério, eu apanhei muito, 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 muito. Assim, eu apanhava todos os dias, muito. Eu não parava em pé. E aí eu lembro que. É sério, eu voltava pra casa chorando. E eu falava, eu não vou mais voltar lá, eu não quero mais voltar. E aí o sensei Rodrigo falava pra mim, não, mas é assim que você vai ficar forte, você tem que voltar. E ele falava assim pra mim, você tem que voltar pra bater em quem tá te batendo. E aí ia despertando, sabe, uma coisa em mim pra eu voltar. E aí um dia o Ivo falou pra mim lutar uma competição. Ia ser no Guarujá. Eu falei, tá bom. Eu lembro que eu fui pra essa competição e eu perdi a primeira luta, mas eu tomei uma socada muito forte. Aí eu me arrumei e tava indo embora. Aí me chamaram pra voltar a competir. Aí eu falei, ué, mas eu perdi a primeira luta. Eu nem sabia o que era a competição. E assim, era uma seletiva pra lutar o Pan-Americano. E eu nem sabia. Aí eu voltei e fui lutando. Meu, fiz muitas lutas aquele dia. Porque é uma competição grande, né? Você luta, 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 chega no final, você faz uma pule, depois você faz uma melhor de três. Na época era assim. E aí, quando eu terminei, foi que eu vim saber o que era. Aí ele explicou pra minha mãe, tipo assim, daqui um mês ela vai estar indo pra Alemanha para treinamento, depois ela vai para os Estados Unidos, eu tava pan-americana, eu não sabia nem o que era. Então aquilo ali foi um divisor. Legal. Entendi. Muito mesmo. Agora, uma parte ruim que você falou? Uma parte. Ah, eu não. É, a Difícil. parte que você achou que ia conseguir ganhar um campeonato e aí por um detalhe lá não deu certo. Ah, um Troféu Brasil 2017. Foi a última competição federada que eu lutei. Foi um ano assim difícil pra mim, que eu tinha parado de competir, parei de federar, não federei mais e resolvi voltar. E aquele ano eu fiz tudo certo. Eu comi bem, eu treinei bem, eu dormi bem, eu não saía, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí, quando chegou na competição, eu ganhei a minha primeira luta, que seria a luta mais forte da minha categoria. Eu ganhei essa luta e depois eu perdi a competição. Eu tinha que ficar pelo menos em terceiro para eu fazer seletiva olímpica no meu peso. Eu fiquei em quarto. E aí, para mim, foi bem, bem frustrante, assim, porque foi, como que eu vou te explicar isso? Eu sempre fui muito comprometida com o judô, quando eu era atleta. Eu sempre treinei muito, mas dessa vez eu treinei muito mais. Eu comi bem, eu fiz tudo bem, sabe? Eu tinha tudo para chegar e eu falhei porque eu sei que foi erro meu mesmo, sabe? Eu errei, não tenho o que fazer. Entendi, legal. Bom, como você não é mais atleta, né? E aí você só dá aula para as criancinhas, a gente tem uma. Acredito que só vai acontecer isso ano que vem, né? Porque as escolas estão paradas, então temos vídeo, né? Aulas online. É, vídeo Então, aula. ano que vem a gente combina de a gente ir aí até a escola onde você dá aula, se a escola autorizar também, né? E a gente filmar a rotina do professor de judô escolar, entendeu? Então a gente vai Sim, perguntar para os pais, para as crianças, como que eles veem a sua aula, se é boa, se é ruim. legal. Pode ser alguém que pode reclamar, não, ela é muito mandona, muito brigona, né? Entendeu? Pode acontecer isso, se alguém falar, né? Porque não vai ser combinado, então. Mas a gente filmar a prática, que hoje a gente está te conhecendo, e aí no próximo vídeo seria a prática da aula da professora Beatriz, tá bom? Legal. Aí a gente ou vai filmar para depois editar para o canal do YouTube, ou já direto no canal ao vivo do YouTube, que aí fica mais fácil também, ok? As perguntas Beleza. acabaram e eu ia perguntar qual é a mensagem que você quer deixar para a galera que viu nossa entrevista, galera que vai ver lá no canal do YouTube também, uma mensagem positiva que você deseja falar. Aqui, a galera acredita no teu sonho e vai atrás do que tu quer. E a gente, pelo menos eu vou falar por mim, eu sou muito assim, uma hora, durante uma grande parte da minha vida eu quis o judô. Chegou uma hora que eu não quis mais o judô.
se desprender o medo da mudança, né? E ninguém tem que ter medo da mudança, porque as coisas têm que mudar. A nossa vida é feita de ciclos, né? Encerra um pra gente iniciar outro. Então a gente tem que seguir sempre. Tá certo. Bom, galera, essa foi nossa entrevista, como eu te falei, é super rápida, da professora Beatriz Oliveira. Obrigado a todos que deixaram as perguntas aí, mesmo a galera que estava fazendo pesquisa aí da faculdade, que é o que parece. Eu acho que me chamaram aqui no direct. Né? E também... O cara já se entregou, então. E a outra pessoa que fez aí no ao vivo também. Obrigado a todos. Esse vídeo, essa entrevista vai lá para o nosso canal do YouTube. Eu vou passar o link para a professora. E também, quem quiser já ir direto, é lá no YouTube, só ir na lupinha lá, escrever Personal Psicocare, que vai aparecer a entrevista dela e as outras mais lá, mais de 100 entrevistas. Vocês, por favor, fazem a inscrição lá, para divulgar o canal, para outras pessoas conseguirem ver, não só em Santos, mas em outro lugar, que já tem até gente já pedindo de fora para fazer entrevista. Então, significa que o canal está sendo expandido, né? Valeu, Beatriz, a gente vai se falando. Imagina, eu que agradeço. Se vocês quiserem fazer outra entrevista abordando um tema escolar, que você está tendo alguma dificuldade, ou que você queira falar, que é importante agora para o tempo atual também, a gente faz outra entrevista e a gente combina. A primeira vez a gente fica nervoso, mas a segunda a gente nem sabe. Tranquilo. Imagina, eu que agradeço. Valeu, galera. Boa tarde a todos aí. Valeu, Bia. Valeu. Mas eu não tô ouvindo. Aguardando você entrar. Oi. É só aceitar a solicitação. Tô te ouvindo agora. Agora sim. É só aceitar a solicitação. Tô te ouvindo agora. Tá conseguindo me ver? Tá conseguindo me ouvir? Tô. Você tá me ouvindo? Tô sim. Bom, vamos lá. Bom, galera, boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou aqui professor da Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com a Beatriz Oliveira, ex-atleta de judô. Ela vai contar um pouco da carreira dela, da vida dela. E a gente já teve umas perguntas aqui, bastante perguntas. Então, vamos correr aqui com o tempo para conseguir fazer as perguntas para ela. É tudo devido ao judô de alto rendimento, judô de escolar e o que é o judô, né? Então, já para começar, queria que você se apresentasse. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Foi meio em cima da hora aí, mas foi legal aí o convite aí. E, galera, vocês podem fazer pergunta para ela depois da nossa entrevista. E aí, a nossa primeira pergunta, já depois de você se apresentar, né? Já é uma pergunta, né? Você já pode contar a sua carreira e depois a gente deixa as perguntas para o final. Tá. Pode começar? Pode. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, achei bem legal. Você falou, já, meu nome é Beatriz, eu tenho 26 anos. Eu iniciei o judô, eu tinha 11 anos. Foi muito por acaso, assim, né? Eu tenho uma irmã que é mais nova que eu e ela que treinava. E eu ia levá-la pro treino, e eu sempre fui grande e mais larga, e a sensei dela me chamava para fazer aula, e eu achava nada a ver, eu falava, eu não vou fazer isso. E aí, de tanto ela ficar pedindo para eu fazer aula, um dia eu aceitei. E aí eu fiz a primeira vez e gostei pra caramba, e não parei mais. E aí eu comecei a treinar, na época eu treinava 2 vezes na semana, aí eu comecei a treinar 3 vezes na semana, aí eu conheci o marido dela, que era o sensei mercadante, que puxava uns treinos mais fortes, comecei a treinar com ele, aí fui conhecendo outros senseis e fui treinando.
E aí, no mês de 2009, eu comecei a treinar no Rogério Sampaio, que é um dos lugares mais fortes que tem aqui na Baixada. Eu comecei a treinar lá. E em 2010, só que eu não tinha muita noção assim do que era alto rendimento. Eu treinava porque eu gostava e comecei bem nas competições. Aí em 2010 eu lutei uma seletiva antes, hoje em dia é ranking, antes era seletiva, né? Era só uma seletiva para a seleção brasileira de base. E aí eu lutei, era em 2010, ganhei. Aí eu consegui uma vaga para lutar o Pan-Americano, que já era automático, e para fazer um circuito europeu. E aí eu comecei a vida de atleta de alto rendimento. Aí fiquei no Rogério Sampaio até 2013. Em 2013 eu tive um convite para ir para o SESI de Bauru. Aí eu fui para o SESI de Bauru, fui para lá e terminei a minha carreira lá, federada, né? Eu fiquei lá até 2016. Não, desculpa. Eu vim pra cá no meio de 2016. Eu machuquei muito, eu tive muita lesão e aí eu fui diminuindo o ritmo, aí voltei pra cá, pra Santos. Em 2017 eu resolvi voltar a competir. Aí eu federei de novo em 2017, voltei a competir. Só que aí começa a faculdade, trabalho, estágio. Você tem que conciliar um monte de coisa. E aí eu optei por parar. Aí hoje em dia eu só participo de jogos regionais e abertos por Santos. Ah, entendi. Acho que foi isso. Você se formou em educação física, né? Isso, 2018. Legal. E passou na sua cabeça de fazer outro curso em vez de ser educação física? Sim, eu gosto muito da área criminal, né? Assim, eu gosto bastante. Ah, legal. Antes de fazer E educação física, eu qual? pensei muito em fazer psicologia, que eu gosto também. Eu fiz educação física por já estar no meio do judô, né? E aí eu conseguia Legal. conciliar melhor. E seus pais sempre te apoiaram ou alguém. No judô, e sim, te apoiaram, mas assim, quando você quis fazer educação física, alguém falou: não, vai lá e faz o direito? Não, não, eles sempre deixaram optar o que fosse melhor pra mim, assim, nunca interferiram, assim. Eles, até porque eu já estava no meio do esporte, né? Eu já vivia disso desde muito nova, então eles não acharam legal, assim, até. Ah, legal. Ó, tivemos a primeira pergunta ali. Qual é a sua maior, qual é a sua maior dificuldade no esporte, né? Ou foi na época do judô? Ok. Deu uma travadinha aí, né? Voltou? É, acho que já voltou, né? Tá conseguindo me Voltou. ver? Tô. É, então, a gente teve essa pergunta aí, qual é a sua maior dificuldade no esporte? Acho que foi na época do judô. Quando eu lesionei, eu fiz 3 cirurgias, assim, uma atrás da outra, e aí foi bem difícil. Depois que passou a terceira, eu não voltei como antes, né? Foi bem difícil. Ah, legal. Galera, vocês podem continuar fazendo pergunta para ela, tá? Deixa aqui, eu vou subir aqui as perguntas e aí eu vou lendo para você. Só tem uns nomes aqui que é da modalidade mesmo, aí você fala, tá? Que aí eu acho que eu vou conseguir pronunciar direitinho. Tá. Ó, são as primeiras aí. Perguntaram o que que significa o judô? Caminho. Eu vou voltar. Eu acho que travou. Você tá Voltou? com o sinal de Com casa e o Wi-Fi? 2G Tô. ligado? Aham, tô. Deixa só o sinal de casa então, vamos dar uma tirada, de repente ele para de travar. Tirou?
Foi. Tá bom agora? Tá, agora tá melhor. O que significa o judô para você? Pra mim ou a palavra judô? O que significa para você e o A que palavra, é o judô? tá, a palavra judô significa caminho suave. Meu, pra mim o judô é minha vida, né? Tudo que eu tenho e o que eu sou é graças ao judô. Se não fosse o judô na minha vida, a minha vida seria totalmente diferente hoje. Entendi. Aí colocaram quais são os 8 princípios do judô. Quais são os 8 princípios do judô? Pera aí, rapidinho. Tentei. Peraí que eu vou mexer aqui no cabo da minha internet. Tá bom, tudo bem. Vê, isso foi. Tá bom aí agora? Sim, tá. Pode continuar. É, é o que eu falei. É porque eu falei que travou, sacanagem. Galera, vamos aguardar aqui. Deu uma travada. Ele travou, né? Voltou de novo. Voltou, tu tá me ouvindo? Sim, estou te Tá? ouvindo. Tá, você perguntou o quê? Os princípios do judô? Quais são os 8 princípios do judô? Deixaram essa pergunta aí. Respeito, disciplina, hierarquia, perseverança. O que mais? Nossa, eu falei coisa, eu falei respeito, disciplina, hierarquia, perseverança. Oh, Falta mais 4. Se não souber, a gente passa, não tem problema. ah, passa, são muitos. Colocaram aqui qual é o nome do local onde se pratica o judô. Dojo, é o tatame, né? A galera chama de tatame dojo. Deixa eu pegar aqui mais 4. Quantos golpes do judô existem? Quantos golpes do judô existem? É, 32? pode ser, não sei. A internet 32. deixou aí. Nossa, a galera tá técnica, né? A galera quer saber, o negócio deve estar fazendo algum trabalho pro Objudô, né? Aí o cara, já Me que chamando de a teste. entrevistada Mentira. já que a entrevistada é do judô, por que eu vou procurar? Já eu tiro nela, já faço a pergunta pra ela. Aí o cara vai só anotando. Colocar aqui quais os tipos de quedas no judô. Quais os tipos de queda? O Shirokemi É, para trás, Mayu-kemi para frente, Yoku-kemi para os lados e Zenpou Kaitei-kemi, que é o rolamento. Não sei se a galera vai entender. quem perguntou. Aí tem uns nomes aqui que deixaram aqui que aí é melhor você ler no final, senão eu posso falar errado, vai ficar engraçado. Talvez deve ser alguém que lutou contigo e falou, vou ver se ela sabe mesmo. Ó, quais são os golpes da projeção? Aí o nome aí meio Enage Weiza. Ah, opa, tá travando aí. Galera, tem um problema de sinal lá com a Beatriz. Voltou?
Tá me vendo? Eu tô te ouvindo, mas tá travando a tela. Pra Então, mim tá lembrando normal. aqui, ó, são, são três perguntas com nomes esquisitos aí. Deve ser golpe, é isso? Quais são os golpes da projeção? Aí acho que é Nage, o Asa, não sei pronunciar esse nome aí. Não sei se é Nageu, japonês. É Nageuasa? japonês, né? É, Não eu acho que é esse. entendi. Golpes? Não entendi. Golpes do quê? Quais são os golpes da projeção? Aí esse tem esse nome aí no final aí. É Quais são os pergunta golpes mesmo, né? da projeção Nageuasa? É isso? É. Golpe de sacrifício? Nage, deve ser Nage, isso. Nage Waza. W-A-Z-A. Nageuasa. Ah, Nageuasa? É isso? Vê se você É. consegue ver. Vou mandar aqui no. Quais são os golpes da projeção Nageuasa? É isso mesmo. É isso? Ó, mandei de Ah, novo ele aí quer na saber quais tela. são os golpes. É Ah, é isso? teu azar. É isso? Ele quer saber o teu azar é golpe de braço, coxo azar Sim, quadril. sim. Ah, então. É teu azar braço, coxo azar quadril, achio azar perna. Dividido em três. Ah, legal. Aí ele colocou aqui também o que significa Ipom. Sim, aí é o nome aí. É o que significa Ipon seu Inagê? É o Sioi, Ipon só. Ipon seu Sioi. Inagê. É, isso Ah, aí é um mesmo. golpe. Ipon seu Inagê é um É golpe de teu Ipom. azar. E É Ipon seu o Inagê. que que é? É um golpe de teu azar. É um golpe de braço. Ué, mas só É, seria você escrever, né? encaixa na axila do amigo. É, ele perguntou como fazer também. Então aí você já explica como que faz. Como faz o Ipon seu Inagê? É, Você. O segredo do Ipon seu Inagê, você tem que ter uma puxada muito forte de manga. No caso, pensa que eu tô fazendo o golpe. Eu tenho que ter uma puxada forte da manga abrindo o braço do meu amigo. O meu outro braço, que seria o meu braço da gola, fecho minha mão e encaixo meu braço na axila dele. E eu fico de costas para a pessoa, flexiono o joelho, porque eu faço a minha força com o braço. Ele é um golpe de teu azar, não é de quadril. E aí eu jogo. Deu para entender? sim, sim. Aí saímos desse aí, né? Vamos lá. Aí colocaram aqui na parte escolar. Qual é a importância do judô na escola? Disciplina, né? As crianças ganham muita disciplina. Eu, pelo menos, os meus alunos, eu pego muito aluno que não tem disciplina, bastante menino assim que não é disciplinado, que dá muito problema tanto para a professora quanto para as mães, né? E eles colocam no judô justamente para isso, porque eles ganham uma disciplina, um respeito maior, né? Porque a gente Você tem muita dificuldade em pegar a molecada que não tá afim, ou é aquela criança muito brigona, você tem muita dificuldade, ou você consegue tirar de letra isso? porque o judô por conta do randori, que é da hora da luta, né? Por mais que eles estão aprendendo a fazer, não sabem fazer bem, mas para eles aquilo ali é uma luta e eles terminam gostando. E eu sempre deixo a luta mais pro final e é a luta e depois a brincadeira. Lindo, né? Entendi. Vai colocar aqui, por que o judô é importante? Porque o judô é importante. Por É, isso, pela disciplina, né? Pela formação que a gente tem como pessoa.
Eu costumo dizer, eu sou, como que eu vou te explicar? Eu sou muito disciplinada, eu sou muito chata com algumas coisas, mas pelo lado bom, com a disciplina, se eu falar uma coisa, eu vou fazer, eu vou até o final, e tudo isso eu adquiri no judô. A formação da pessoa que eu sou hoje é por conta do judô. Legal. Aí eles colocaram aqui, quais é os benefícios do judô infantil? Quais os benefícios do judô infantil? Disciplina, o respeito que eles começam a ter quando não tem, né? Legal. Aí perguntaram, perguntaram Acho para que falar voltou. resumir um pouquinho como que funciona um campeonato. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Pediram para fazer um resuminho perguntando como que funciona um campeonato de judô infantil. Um campeonato de judô infantil quando é um amistoso, né? Que é para uma. Quando é bem pequenininhos, eles nem chegam a ter pesagem. É mais uma lutinha para eles sentirem o que é, né? A gente divide as crianças pela idade, tu vê mais ou menos o tamanho. Eles fazem duas, três lutinhas e já medalha. Todos ganham medalha. Não tem o campeão ou o que não é o que perde, o terceiro. Todos ganham medalha igual. É medalha de participação. Porque eles são muito crianças, né? Já Legal, para começar a parte de ganhar, de perder, essa parte de ser frustrado, né? Porque eles têm uma competitividade muito grande. entendi. Acaba virando um jogo cooperativo, né? Todo mundo ganha, Fica uma coisa mais ninguém tem lúdica, ninguém né? tem Que todo mundo perdedor. ganha. É isso. Eles são muito pequenos, eles não conseguem assimilar isso ainda. Quando são bem pequenos, né? Entendi. Ah, tá. E no profissional, como que funciona o campeonato? É tipo eliminatórias ou tem repescagem, tem um grupo que eles fazem ou é um mata-mata? É dividido por é dividido por categoria, né? Peso, idade. A pesagem é um dia antes. Tem a pesagem no dia também. Você pesa, beleza. No outro dia sai a chave antes de você competir. Você geralmente volta se você perde na semi. E tem a repescagem, né? Depende muito. Às vezes você perde para uma pessoa que te puxa até a semi, você volta, repesca e volta a competir. Aí depende da chave que você cai, como que ela vai cruzando, né? Ah, entendi. Mas tem E é você dividido por categoria, né? Peso e idade. entendi. Nesse decorrer da sua profissão, você disputou campeonatos importantes, brasileiros, paulista, e Lutei. você venceu bastante ou teve mais decepção? Não, graças a Deus eu tive mais partes boas, né? Eu ganhei 5 paulistas já, 3 brasileiros, eu fui campeã, 2 eu fui vice. Eu lutei 3 pan-americanos na categoria de base, lutei circuito também. Tudo, né? Eu fui seleção na categoria de base só, né? Brasileiro, eu lutei um brasileiro sub-23 também. Legal. Chegou a concorrer, entrar para ir para a Olimpíada, algum campeonato que dava classificação para a Olimpíada? Eu lutei 2 vezes seletiva olímpica. Eu lutei uma quando eu era até 70, não entrei, e lutei, eu fiquei em quarto, e na época acho que eu tinha que ficar até terceiro para entrar, para rodar, né? E eu lutei uma no 7-8. Primeiro ano que eu subi para a categoria 7-8, aí eu também não entrei. Lutei 2, mas eu era bem mais nova. Entendi. Ah, tá. E hoje você dá aula para as crianças ou também tem atletas de alto rendimento que você treina? Não, só criança, só judô escolar. Entendi. Legal. E aí, se você vê que a criança está se desenvolvendo bem, você encaminha para alguma academia, algum Isso. lugar que ele possa ter uma evolução maior, até competir, conseguir.
Desligado. Tem escola, que nem tem uma escola que eu dou aula, que eu pego eles, eu começo com 3 anos. Aí eles ficam numa turma de 3 a 6, depois de 6 Rogério Sampaio, que é onde eu treino, e lá tem o judô para eles, né, para todas as idades. Ah, legal. Porque tem criança que é muito boa, né, e aí é um Sim, desperdício sim. parar. Ah, verdade, né? E todos eles, assim, né? Ali ainda é uma brincadeira, mas já tem algum mais um pouquinho mais maduro que fala, pô, eu quero ser judoca? Alguém já fala isso pra Tem, você? tem, tem. Na verdade, eles me veem assim, aí eles falam, eu quero ser faixa preta, né? Eles começam com isso, querendo ser faixa preta. Aí depois, quando eles lutam a primeira competiçãozinha deles, aí eles já querem mais, já desperta, né, aquele querer deles. E aí tem uns que dão mais jeito, outros menos, outros falam, não, despertando de cada um. Ah, legal. É, quando você era atleta, qual era teu ponto mais forte e qual era seu ponto mais fraco que você tentava de tudo para corrigir, mas não conseguia? E até hoje acho que não deu certo. Eu sou muito dura, eu não tenho uma movimentação muito boa, eu sou muito dura. Eu tenho dificuldade com isso, mas eu tenho muita força. Eu tinha uma pegada muito boa, né? Eu tinha uma pegada muito boa. E eu não era muito versátil, assim, eu não fazia muitos golpes. Eu tenho um golpe muito forte, eu tinha um golpe forte. Mas se eu conseguisse fazer, dava certo. É que tem atleta que é super técnico, assim, eu era força, mas dava certo. Legal. E qual é o fato, assim, positivo, assim, algo que você contando você se emociona e algo, uma decepção muito forte, assim, para você, como era atleta? No, no judô, como atleta, É. quando eu acho que o que mais marcou, assim, que foi talvez a chavinha que virou para mim, foi quando eu lutei a primeira seletiva para a seleção. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá, sensei, na época eu era o sensei Ivo, ele só falou para mim que ia ter uma competição. E aí eu sempre gostei muito de competir. Eu lembro que na época Legal. eu era faixa verde ainda. Eu comecei a treinar com ele no meio do ano. E assim, eu lembro que quando eu comecei a treinar no Rogério, eu apanhei muito, 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 muito. Assim, eu apanhava todos os dias, muito. Eu não parava em pé. E aí eu lembro que. É sério, eu voltava pra casa chorando. E eu falava, eu não vou mais voltar lá, eu não quero mais voltar. E aí o sensei Rodrigo falava pra mim, não, mas é assim que você vai ficar forte, você tem que voltar. E ele falava assim pra mim, você tem que voltar para bater em quem tá te batendo. E aí ia despertando, sabe, uma coisa em mim pra eu voltar. E aí um dia o Ivo falou pra mim lutar uma competição. Ia ser no Guarujá. Eu falei, tá bom. Eu lembro que eu fui pra essa competição e eu perdi a primeira luta, mas eu tomei uma socada muito forte. Aí eu me arrumei e tava indo embora. Aí me chamaram pra voltar a competir. Aí eu falei, ué, mas eu perdi a primeira luta. Eu nem sabia o que era a competição. E assim, era uma seletiva pra lutar o Pan-Americano. E eu nem sabia. Aí eu voltei e fui lutando. Meu, fiz muitas lutas aquele dia. Porque é uma competição grande, né? Você luta, 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 chega no final, você faz uma pule, depois você faz uma melhor de 3. Na época era assim. E aí, quando eu terminei, foi que eu vim saber o que era. Aí ele explicou pra minha mãe, tipo assim, daqui um mês ela vai estar indo pra Alemanha para treinamento, depois ela vai para os Estados Unidos, eu tava pan-americana, eu não sabia nem o que era. Então aquilo ali foi um divisor. Legal. Entendi. Muito mesmo. Agora uma parte ruim que você falou? Uma parte. Ai, não. É, a Difícil. parte que você achou que ia conseguir ganhar um campeonato e aí por um detalhe lá não deu certo. Um Troféu Brasil 2017. Foi a última competição federada que eu lutei. Foi um ano assim difícil para mim, que eu tinha parado de competir, parei de federar, não federei mais e resolvi voltar. E aquele ano eu fiz tudo certo. Eu comi bem, eu treinei bem, eu dormi bem, eu não saía, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí, quando chegou na competição, eu ganhei a minha primeira luta, que seria a luta mais forte da minha categoria. Eu ganhei essa luta e depois eu perdi a competição. Eu tinha que ficar pelo menos em terceiro para eu fazer seletiva olímpica no meu peso. Eu fiquei em quarto. E aí, para mim, foi bem, bem frustrante, assim, porque foi
como que eu vou te explicar isso? Eu sempre fui muito comprometida com o judô, quando eu era atleta. Eu sempre treinei muito, mas dessa vez eu treinei muito mais. Eu comi bem, eu fiz tudo bem, sabe? Eu tinha tudo pra chegar e eu falhei porque eu sei que foi erro meu mesmo, sabe? Eu errei, não tenho o que fazer. Entendi, legal. Bom, como você não é mais atleta, né? E aí você só dá aula para as criancinhas, a gente tem uma. Acredito que só vai acontecer isso ano que vem, né? Porque as escolas estão paradas, então temos vídeo, né? Aulas online. É, vídeo Então, aula. ano que vem a gente combina de a gente ir aí até a escola onde você dá aula, se a escola autorizar também, né? E a gente filmar a rotina do professor de judô escolar, entendeu? Então a gente vai Sim, perguntar para os pais, para as crianças, como que eles veem a sua aula, se é boa, se é ruim. legal. Pode ser alguém que pode reclamar, não, ela é muito mandona, muito brigona, né? Entendeu? Pode acontecer isso, se alguém falar, né? Porque não vai ser combinado, então. Mas a gente filmar a prática, que hoje a gente está te conhecendo, e aí no próximo vídeo seria a prática da aula da professora Beatriz, tá bom? Legal. Aí a gente ou vai filmar para depois editar para o canal do YouTube, ou já direto no canal ao vivo do YouTube, que aí fica mais fácil também, ok? As perguntas Beleza. acabaram e eu ia perguntar qual é a mensagem que você quer deixar para a galera que viu nossa entrevista, galera que vai ver lá no canal do YouTube também, uma mensagem positiva que você deseja falar. Aqui, a galera acredita no teu sonho e vai atrás do que tu quer. E a gente, pelo menos eu vou falar por mim, eu sou muito assim, uma hora, durante uma grande parte da minha vida eu quis o judô. Chegou uma hora que eu não quis mais o judô. Se desprender o medo da mudança, né? E ninguém tem que ter medo da mudança, porque as coisas têm que mudar. A nossa vida é feita de ciclos, né? Encerra um para a gente iniciar outro. Então a gente tem que seguir sempre. Tá certo. Bom, galera, essa foi nossa entrevista, como eu te falei, é super rápida, da professora Beatriz Oliveira. Obrigado a todos que deixaram as perguntas aí, mesmo a galera que estava fazendo pesquisa aí da faculdade, que é o que parece. Eu acho que E me chamaram aqui perguntas, no direct. né? E também, o cara já se entregou então. E a outra pessoa que fez aí no ao vivo também. Obrigado a todos. Esse vídeo, essa entrevista vai lá para o nosso canal do YouTube. Eu vou passar o link para a professora. E também, quem quiser já ir direto, é lá no YouTube, só ir na lupinha lá, escrever Personal Psicocare, que vai aparecer a entrevista dela e as outras mais lá, mais de 100 entrevistas. Vocês, por favor, fazem a inscrição lá para divulgar o canal, para outras pessoas conseguirem ver, não só em Santos, mas em outro lugar, que já tem até gente já pedindo de fora para fazer entrevista. Então, significa que o canal está sendo expandido, né? Valeu, Beatriz, a gente vai se falando. Se Imagina, eu que você agradeço. quiser se vocês quiserem abordar, fazer outra entrevista abordando um tema escolar, que você está tendo alguma dificuldade, ou que você queira falar, que é importante agora para o tempo atual também, a gente faz outra entrevista e a gente combina. A primeira vez a gente fica nervoso, mas a segunda a gente nem sabe, é tranquilo. É, imagina, eu que agradeço. Valeu, galera. Boa tarde a todos aí. Valeu, Bia. Valeu.